Agora que você já sabe o que é um texto acadêmico, sabe diferenciar cada um, que você já sabe o que é um problema, vamos conversar sobre alguns erros e alguns acertos da escrita. É muito comum, quando você está escrevendo, você ficar com a leitura e com a escrita um pouco viciada, ou seja, você não percebe que está errando mais, você não percebe que está acertando. Isso acontece porque de tanto fazer o mesmo texto, de tanto ler, escrever, e você fica até com um pouco de cansaço mental, você termina não percebendo que está falhando em alguns aspectos. Mas se você ficar atento, se você reler o seu texto com muita atenção ou até mesmo pedir que alguém faça essa leitura, você vai conseguir identificar alguns pontos que precisam ser melhorados. Então a ideia dessa aula é te apresentar alguns pontos que as pessoas erram e alguns que as pessoas acertam, tá? Vou falar primeiramente sobre alguns erros da escrita. Primeiro, a falta de clareza na estrutura, ou seja, é uma pessoa que não sabe diferenciar o que é a introdução, o que é um objetivo, o que é o desenvolvimento, não sabe estruturar. Então, como eu falei, quando o texto é bem estruturado, quando ele é bem organizado, qualquer pessoa que pegar aquele texto, se ele está com a escrita bem desenvolvida, e você fala de modo claro e objetivo, assim como eu estou falando com você, porque eu não estou usando tantos termos técnicos, mas falando uma linguagem mais aberta, mais objetiva, a pessoa consegue compreender. Então, primeiro, é quando há uma falha na organização da estruturação do texto, tornando confuso e difícil de lidar, de dar seguimento à escrita. Então, se você vai escrever, escreva o texto para que qualquer pessoa que pegue aquele texto consiga compreender. Tem uma frase que eu gosto muito de um escritor da história chamado Mark Bloch, que ele fala que a escrita da história deve ser compreendida por doutos e escolares, ou seja, por pessoas do alto escalão, que têm um alto nível de conhecimento, e pessoas iniciantes. Então é isso que eu tenho que trazer para a minha metodologia da pesquisa, para a minha escrita. Eu escrevo para que qualquer pessoa que pegar aquele texto compreenda de modo claro e objetivo. Segundo aspecto aqui que é um erro, é o que eu já falei, que é o plágio. Plágio é quando você pega um texto, um trecho ou um texto completo, ou algum TCC, algum artigo que não é de sua autoria, e você copia e cola, mudando só alguns aspectos, ou até não mudando nada, mudando só o seu nome. Então isso é um erro, tá? Isso é um crime, porque você pode perder inclusive a sua titulação. Sabemos de alguns casos em que pessoas copiaram pesquisas, TCCs, ou até mesmo pagaram para alguém fazer, e essa pessoa que foi paga, que recebeu esse dinheiro, ela apenas copiou e colou um texto de outra pessoa, mudando o nome. Isso é um erro absurdo, porque você pode perder a sua titulação, pode sofrer alguma punição, pode até ser preso por conta disso. Então, muito cuidado com o plágio. O que eu recomendo? Se você vai fazer um TCC, um artigo, uma dissertação, uma tese, senta na cadeira e escreve você mesmo. Porque não adianta você pagar para uma pessoa fazer e essa pessoa apenas querer o seu dinheiro e te prejudicar lá na frente. Não adianta. Outro aspecto que tem que ser levado em consideração é a falta de referências. Não citar suficientemente as referências, ou seja, ou então você colocar muita referência e você não explicar, não dissolver ao longo do texto. Ou até mesmo você colocar pouca. Então, o texto acadêmico ele tem que ser bem fundamentado. Não pode ter exagero de ter uma referência em cada frase, assim, porque isso é uma coisa muito cansativa. Mas o texto é de sua autoria. Você vai apenas utilizar aquela referência para poder embasar o seu texto. Mas o texto é seu e não do outro. A referência, repita, a referência é apenas para reforçar aquilo que você está dizendo. Por isso é importante manter um equilíbrio, nem exagerado e nem demasiadamente pouco, tá? Outro aspecto aqui que é um erro é a linguagem coloquial. As pessoas que usam gírias ou colocam histórias fantasiosas que não têm muito cabimento com aquele texto, ou até você usar expressões populares ou ditados comuns. Por exemplo, se eu uso
Estou fazendo texto acadêmico, tô lá, bonitinho, organizando, tal, tal, tal. Lá no finalzinho da frase, eu coloco assim, a frase, aqui se faz, aqui se paga. Mas isso é um ditado popular. Se eu puder fundamentar essa frase com a referência, se eu souber quem é o autor, se eu souber sobre alguma coisa que possa fundamentar isso, tudo bem. Mas usar um ditado popular aleatório para colocar no meio de uma pesquisa científica não tem muito cabimento. A menos que você esteja pesquisando sobre ditados populares e a sua relevância na pesquisa, se for um trabalho em língua portuguesa, em que você vai falar sobre a linguagem coloquial e a linguagem formal. Tá? Então, assim, muito cuidado nisso, para não misturar as coisas e você acabar modificando a sua fala, colocando para o texto acadêmico uma coisa que é conhecimento comum, popular. Repito, a menos que a sua pesquisa seja sobre ditados populares, seja sobre conhecimento popular. Muito relevante isso aí. Outro aspecto é a falta de coesão. É quando você não utiliza de maneira eficaz as conjunções, as frases. É uma frase que começa de um jeito e termina de outro. Ela não tem uma organização, não segue o começo, meio e fim. Repito, a pesquisa tem que ser compreendida pelo leitor. Ela não vai ser engavetada, nem deve. Fale e escreva de modo que quem está te ouvindo, quem está lendo o seu trabalho, possa compreender de fato o que você quer dizer. Então, esses são os principais erros que as pessoas cometem. Existem outros aí, mas eu creio que você, se acompanha esse meu trabalho aqui, se acompanha esse vídeo, você não vai sofrer com isso. Em relação aos principais acertos na pesquisa, na escrita da pesquisa, é importante primeiramente você escolher bem o seu tema, tá? Selecionar um tema específico que te interesse e seja relevante para a sua área de estudo, pois a paixão pelo assunto reflete na qualidade da escrita. Isso eu já falei anteriormente. Escolha um tema que você acredita que vai ter uma sintonia com isso, porque é muito ruim você pesquisar sobre algo que você não gosta. Na verdade, tudo na vida, né? Você tem que ter aquele prazer de fazer o que está fazendo. Outro aspecto aqui relevante é o seguinte: estabelecer um cronograma de estudo, de pesquisa, que seja então realista, para que você possa pesquisar de fato aquilo que você acredita que vai poder cumprir. Se você estabeleceu que quer fazer uma pesquisa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 meses, daqui a 1 semana, estabeleça algo que você possa cumprir. Porque nós temos muitos casos em que a pesquisa tem um orientador e o orientando não cumpre os prazos estabelecidos. E o vice-versa também acontece, mas enfim. Então é muito importante você estabelecer um prazo que você possa cumprir. Priorizar também a pesquisa, dedicar um tempo diário para que você possa estudar, para que você possa escrever, para que você possa desenvolver essa pesquisa. Ser também conciso, transmitir ao longo da pesquisa ideias claras e objetivas, sem enrolação. Porque, volto a repetir, para que a pesquisa seja compreendida pelo leitor. E evitar também clichês, né? Falar sobre coisas que não têm relevância na pesquisa. Se você está pesquisando, está fazendo pesquisa acadêmica, escreva cientificamente, escreva com a metodologia científica para que aquela pessoa possa compreender e aquele trabalho, mesmo com linguagem clara e objetiva, possa fundamentar e possa agregar muito na sua área de pesquisa. E é basicamente isso, gente. Espero que tenham compreendido e estarei na próxima aula com vocês. Aguarda aí.